tópico Limites da Consciência. Então, vamos aos detalhes. O tema expansão da consciência se refere a uma percepção maior de si mesmo pelos seres humanos, uma captação mais profunda, mais significativa e mais abrangente do autoconhecimento. O nível mais básico de consciência é o ego, que por si é limitado à dimensão objetiva da vida, materialista, constituindo, de certa forma, uma ideologia científica. A psicologia transpessoal apresenta a opção de irmos além do ego, identificando-nos mais com a dimensão espiritual. Termo este que pode se chocar com a visão materialista da vida, que é limitada ao ego e ao cérebro físico. Então, o que seria a consciência limitada ao ego? A identificação do eu com o ego. A gente chama de eu-ego. Seria a nossa autoidentificação baseada na história de vida. O ego autoidentificado, assim, pode ser fraco ou forte. De qualquer maneira, tanto faz sendo fraco ou forte, se ele servir como autoidentificação do eu, esse ego se torna condutor do eu. E vai basear a nossa vida em termos de passado e futuro. O agora vai ter muito pouca, vamos dizer assim, pouca oportunidade. O agora vai ter muito pouco espaço no nosso dia a dia. A preocupação do eu-ego geralmente gira em torno do passado ou do futuro, sobrepondo o agora. E a nossa vivência no mundo objetivo, ela é muito contaminada, ela se torna muito contaminada pela projeção do eu-ego, tá? Porque a gente vai interpretar o mundo, os fatos, de acordo com o nosso sistema de pensamentos e emoções, que é o nosso ego. E esse eu-ego, ele é fundamentalmente dependente de fora e não de sua riqueza interior que o eu possui. Então, o eu-ego está sujeito à voracidade, ou seja, é dependente de fatores externos. A motivação do eu-ego é uma motivação extrínseca, ou seja, uma motivação regulada de fora, e não uma motivação inerente ao próprio ser, que seria uma motivação intrínseca. E o eu-ego é separatista, ele não é inclusivista. Então, o eu-ego constrói afinidades e, consequentemente, conflitos. Então, é a partir da fundamentação da identidade eu-ego que se forma aquela condição tão típica dos dias atuais, que é o nós contra eles. Tá? E qual seria a solução para se superar a consciência limitada ao ego? A solução seria o eu da pessoa se libertar do ego.
através da investigação. Quem sou eu? Esta investigação é muito recorrente na nossa abordagem, porque ela é a chave do autoconhecimento. Mas qual é a dificuldade para se resolver essa questão? Quem sou eu? Geralmente as pessoas estão satisfeitas com o seu ego, apegadas a certezas. Seja ele o ego forte, fraco, feliz ou infeliz. É muito interessante que mesmo tendo um ego infeliz, a pessoa tende a ser apegada a ele. E assim permanecem como estagnantes. Aqui temos uma figura representando essa condição da consciência limitada ao ego, uma figura referente ao eu-ego. Então, embora nós sejamos o self, digamos assim, que é a nossa dimensão superior, mas como nós crescemos sem dar a devida atenção a essa dimensão superior, ela fica, vamos dizer assim, um tanto esquecida, em segundo plano. Em primeiro plano, nós crescemos com o ego, que está aqui um triângulo com linhas cheias, né? Significa que a pergunta quem sou eu é subentendida como eu sou o ego, porque o self está representado aqui com linhas pontilhadas, que significa relativamente esquecido, tá? E o que é lembrado como a própria personalidade é o ego. Então, esta é a figura referente ao ego, ou seja, a consciência limitada ao ego, tá bom? E o que seria a consciência superior ao ego? Seria o eu-self, o eu identificado com o self, que é a raiz, a identidade verdadeira de cada um de nós. E o ego, forte ou fraco, nessa condição, ele passa a ser observado pelo eu-self, porque o eu, identificado com o self, ele assume a identidade de uma dimensão acima do ego. Então, o ego, forte ou fraco, passa a ser observado pelo eu-self. Sendo observado de cima, esse ego é conduzido pelo eu-self, ou seja, de condutor, o ego conduzido pelo eu-self se torna um instrumento da nossa dimensão superior. Isso constitui essa observação de cima do nosso ego, que é o nosso sistema de pensamentos e emoções, constitui a meditação, chamada meditação libertadora, porque nós nos desapegamos do ego, adquirimos a condição de nos desapegarmos do ego, do nosso sistema de pensamentos e emoções. Nós já não vivemos aprisionados a certezas. O nosso sistema de pensamentos e emoções se tornam hipóteses que podem ser mudadas sem nos abalar. Então, a partir dessa condição superior, podemos observar sem se deixar arrastar. Essa condição, ela tem implícita uma satisfação interior, baseada numa liberdade interior adquirida por essa autoidentificação numa dimensão acima do ego. Então, vem à tona uma motivação intrínseca ao nosso ser, que é chamada de motivação intrínseca. E a meditação se torna ativa no sentido de conseguirmos manter uma satisfação interior
mesmo durante a realização das tarefas diárias, tá? Porque nós nos desapegamos de pensamentos fixos. Nossos pensamentos se tornam hipóteses, ou seja, flexíveis. Então, isso dá uma sensação de liberdade. Assim, podemos observar o nosso contexto de atuação com um propósito evolutivo, utilizando o ego como instrumento do nosso propósito evolutivo, que faz parte da nossa essência, do nosso self. E essa liberdade interior de uma dimensão acima do ego nos proporciona o pensamento criativo, chamado de pensamento abdutivo na metodologia Design Thinking, que é uma metodologia de criatividade. E então nós temos o caminho aberto para uma atuação autoconsciente, onde nós temos um processo evolutivo das nossas competências, aqui em 3 níveis: saber fazer o que sabemos teoricamente, fazer na prática, e finalmente ter a condição de ensinar o que sabemos e o que fazemos. Este ensinar, esta competência de ensinar, ela é o caminho para a liderança, utilizando essa nossa satisfação interior, essa nossa liberdade interior, nossa motivação intrínseca. E nessa dimensão superior, que é o que nós somos, nós adquirimos, nós alcançamos o usufruto da inteligência sistêmica, que é a sinergia das partes. Nós não nos identificamos com uma parte do nosso contexto, nós nos identificamos com o todo, porque o self, ele é sistêmico por natureza, portanto, ele nos dota de inteligência sistêmica, que é a competência, a sensibilidade de fazer a sinergia das partes, a harmonia das partes, e não o conflito das partes. E aqui a figura referente ao eu self, que acabamos de comentar. Nesta condição, o eu respondeu esta pergunta: quem sou eu? E conseguiu perceber: eu sou o self, eu sou uma dimensão superior ao pensamento, que é o ego como sistema de pensamentos. Eu sou uma dimensão superior ao ego. Então, aqui nós temos uma situação contrária da consciência dependente limitada ao ego. Porque nós temos aqui o self com linhas cheias, ou seja, o eu assumiu sua identidade plenamente como o self, a sua dimensão superior. E tem o ego como um instrumento dessa dimensão superior. Por isso, o ego tem seu triângulo em linhas pontilhadas, representando que o ego passa a ser secundário em relação à nossa dimensão superior, ou seja, passa a ser um instrumento do nosso self, nossa dimensão superior, nosso eu superior. Isso não quer dizer que o nosso ego não seja importante, ou que nós tenhamos que nos livrar do ego, não. Nós temos que nos livrar da dependência do ego, com a autoidentificação com o ego. Mas nós precisamos manter o nosso ego e aperfeiçoá-lo para que ele seja cada vez mais um bom instrumento do nosso self, a nossa dimensão superior.
E isso pode ser representado também pelo conceito de psicossíntese, ou seja, uma harmonia do psiquismo, uma harmonia do nosso psiquismo, né? Que seria o seguinte, passando do ego ao self, de estagnante a mutante. Quando limitada ao ego, a consciência desconsidera o self. Por isso, naquela figura da consciência limitada ao ego, o self fica com o círculo em linhas pontilhadas. O ego assumido como self, ou seja, a identidade própria, aqui identificado como self com letra minúscula, tá? S minúsculo. E o modelo mental fica restrito ao ego, porque perde aquela energia da intuição, né? da criatividade, da liberdade. Quando superior ao ego, a consciência integra o ego como seu instrumento, realizando a psicossíntese, que é a sinergia do eu individual, que é o fundamento da experiência social mais satisfatória, mais inclusiva. Isso a gente pode ver em outros vídeos também, porque esta citação quer dizer que quando nós nos auto-identificamos corretamente, internamente, subjetivamente, a nossa atuação objetiva melhora de qualidade. Tá? O indivíduo atua socialmente com base na concepção que tem de si mesmo, seu modelo mental. Se a consciência é limitada ao ego, eu-ego, atua com parcialidade. Sendo superior ao ego, sendo eu-self, a consciência atua com a inteligência sistêmica. Isto faz toda a diferença. O self é a raiz da sinergia, o motor da nossa integridade, a nossa psicossíntese, modelo da nossa atuação autoconsciente. Pois nós vemos as coisas não como elas são, mas como nós somos, conforme a autoconfiguração do nosso eu. Eu-ego ou eu-self, nosso modelo mental. E aqui, para concluir, nós temos uma figura referente à psicossíntese, que é a abordagem de um psiquiatra italiano chamado Roberto Assagioli. Então, a mesma ideia já apresentada é mostrada aqui com uma representação diferenciada, só que a nossa realidade interior, para todas as pessoas, é sempre a mesma. A maneira de interpretar, a maneira de representar pode variar, mas a realidade original é sempre a mesma. Então, temos aqui a representação da psicossíntese da seguinte forma, de 1 a 7. O 1 é o inconsciente inferior, individual. O 2 é o inconsciente médio. O 3 é o inconsciente superior, ou supraconsciente, onde está o nosso self. O número 4 é o nosso campo de consciência. O 5 é o eu, consciente do eu pessoal. Então, nós vimos que o eu tem que escolher entre a dimensão inferior, que é 1, e a 6, que é a superior. Temos aqui o número 6, que é o eu superior espiritual, ou seja, o self. Então, essa é a escolha mais feliz que nós podemos fazer. Termos aqui no 5 o nosso eu consciente do eu pessoal, mas identificado com o nosso self, que é o eu superior espiritual. E o que extrapola a figura é o inconsciente coletivo, conforme
definição de Jung, um psiquiatra suíço que também fez um trabalho muito importante. Então, fizemos esta comparação da figura da psicossíntese para fazer uma demonstração de que, embora nossa realidade interior seja a mesma para todas as pessoas, a maneira de captar e interpretar essa realidade interior, ela é diferenciada por pessoa. Então, cada um de nós tem que organizar o próprio modelo mental para ter uma certa estabilidade na compreensão dentro do autoconhecimento. Tá ok? Então, este vídeo, por enquanto, é só. Até o próximo. E muito obrigado.